Olá, só Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial, FM 95.7, em sintonia também com AM 660, mais um programa Mistérios Revelados especial. Ele é especial, primeiro, porque é você quem faz o programa. Segundo, ele é especial porque os assuntos são especiais, porque nós falamos tudo aquilo relacionado ao sobrenatural, aos mistérios da vida, ao inexplicável, ao metafísico, ao paranormal, ao suprassensível, tudo aquilo que as ciências não explicam, tudo aquilo que as religiões não conseguem abarcar, tudo aquilo que não existe explicação, quer do aspecto social, quer do aspecto filosófico ou do aspecto artístico, tudo aquilo que as tradições trazem através de um conhecimento chamado de sabedoria iniciática das idades, conhecida como Gupta Vidya, ou ciência da verdade. A verdade é a grande meta do ser humano e nós vivemos num mundo de falsidades, falcatruas, ilusões, mentiras, através de leis impostas pelo homem, afastados da natureza, afastados da nossa grande mãe, que é a Mãe Terra, e assim vamos vivendo uma vida totalmente fora de um normal, fora daquela que ela deveria ser. Tudo então é ilusório, tudo é falso, tudo é limitado, tudo é restrito e a verdade é escondida em cima de tudo isso que acontece ao nosso redor, no nosso dia a dia. Mas a verdade existe. E também existe uma máxima teosófica. Esta palavra teosófica vem de teosofia, uma ciência, um conhecimento sagrado que foi trazido ao mundo pela carinhosa mártir do século XX, que nós chamamos HPB, ou Helena Petrovna Blavatsky. Helena Petrovna Blavatsky trouxe a teosofia, onde Tel significa Deus e Sofia vem de sabedoria. É a própria sabedoria de Deus expressa como verdade pura, verdade intrínseca, verdade natural e que é passada de boca ao ouvido de mestres para discípulos e depois de discípulos adiantados para novos discípulos ou neófitos que querem aprender o mel, o novo, para ascetas que querem ascender os graus do conhecimento humano, para peregrinos em busca de uma verdade, ora aqui, ora ali, nesta, naquela instituição, nessa, naquela religião, buscando a verdade da vida e as respostas aos seus maiores questionamentos. De onde eu vim, o que aqui faço e para onde irei? Qual é a minha escatologia? Qual é a minha finalidade ultérrima? Para que eu existo? Para que tudo isso existe? Então, este é realmente aquilo que todo discípulo, todo neófito, todo asceta, todo peregrino, em busca de uma verdade, busca esse conhecimento. E ouvindo os nossos programas, as pessoas às vezes falam, esse é louco, esse é doido, não entendo o que ele fala, é muito esquisito, num primeiro contato. Mas a verdade deixa-se transparecer pouco a pouco através da maia das religiões, dos dogmas que foram impostos dentro de nós, das ignorâncias que aprendemos nas escolas e universidades, porque nós não aprendemos a amar, nós não aprendemos a soltar todos os nossos dons, faculdades e potencialidades. A maioria das pessoas morre até com 100 anos de idade sem saber que poderiam ter dons, faculdades incríveis, que poderiam ter mudado suas vidas, como capacidade de escrever, de cantar, de desenhar, de pintar, de dançar, de compor, capacidades derivadas de 32 tipos de inteligências, porque a maioria das pessoas só conhece uma inteligência, mas existem 32 tipos, então veja todo esse potencial, todos os dons. Eu falo de dons naturais, dons humanos, dons normais, fora aqueles que a gente tem classificados como paranormais, ou que estão além do normal, ou suprassensível, que estão além do sensível, do perceptível, ou então capacidades assim diferenciadas e que são ditas como sobrenaturais. Vale lembrar que dentro do conhecimento da teosofia, o sobrenatural não existe, porque tudo que existe é natural, e tudo que nós conseguirmos captar através dos 5 sentidos, da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato, existe e, portanto, é natural. Quer entendamos ou quer desconheçamos.
Então, falta o quê? Falta a consciência de buscar a sabedoria para o entendimento de tudo isto taxado como inexplicável, como sobrenatural. Então, o sobrenatural é natural, faz parte da entidade humana, e nós temos muito mais sentidos do que simplesmente os 5 usuais da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Nós temos sentidos paranormais, metafísicos, suprassensíveis, associados a centros de energia, a centros de percepção superiores, que nós chamamos de chakras, ou vórtices conscienciais. Chakras estes que estão na vida, impressos de vida, e que estão assegurados e intercalados com o nosso inconsciente. Exatamente nas vértebras da nossa coluna, onde está o nosso inconsciente. Já que no cérebro nós temos o consciente. E o nosso inconsciente, o nosso oculto, o nosso desconhecido, está exatamente na coluna vertebral, que é formado por dois cordões nervosos que a altura do meio da garganta trocam de lado, fazendo com que o hemisfério esquerdo do cérebro comande o lado direito e o hemisfério direito do cérebro comande o nosso lado esquerdo, exatamente nesta transposição ou nesta mudança de lado, exatamente no meio da garganta. E a partir da garganta, que representa um travamento, que representa um fechamento do nosso inconsciente para o nosso consciente, abaixo deste ponto, no meio da garganta, até o centro de maior poder, que fica onde ninguém pode imaginar, onde Deus guardaria os maiores segredos, os maiores dons, as maiores virtudes. Estão nas duas regiões mais importantes, perto do lixo, onde nós jogamos todos os detritos do nosso corpo, da nossa alimentação, que é o nosso ânus, e logo ao seu lado, na região das genitálias, que representam os órgãos sexuais masculinos e femininos. É exatamente entre esses dois pontos, do ânus e do órgão sexual, que nós temos o final do cocoruto, que a gente diz popularmente, o final da espinha, e ali então nós temos a energia genésica, que é Kundalini, que transforma o homem comum, a mulher comum, num verdadeiro sábio, num verdadeiro gênio. Esta energia genésica, que nós chamamos de Kundalini, é a energia que tem tudo o conhecimento de nossas vidas anteriores gravados em nossa existência. Tem todo o conhecimento de nossas fisiologias, do funcionamento do nosso corpo, tem toda a nossa genética, tem toda a nossa experiência de vida, desde a nossa idade que começamos a viver. Então, qual é a sua idade? Qual é a minha idade? Quanto tempo nós temos? Você tem a mesma idade que eu tenho, toda a população existente no mundo tem a mesma idade, ou seja, a idade de origem da humanidade, que é 1.664.501.108 anos. E aí, cada um, nesse período, tem mais ou menos vidas, mais ou menos experiências, que dá essa diversidade de experiências, diversidade de consciência e tudo mais que diferencia as pessoas entre si, através das raças, através das marchas das civilizações e de tudo mais. E esse programa, portanto, visa trazer consciência. Consciência para que você possa despertar dons, faculdades e potencialidades, autoconhecer. E assim, então, você que comanda o programa, você é que faz o programa em cima das suas perguntas e questionamentos, mas sempre relacionadas ao sobrenatural, aos mistérios da vida e a tudo que a gente chama de inexplicável. E muito mais, aquele que sabe o que faz, hoje de amarelão aqui, parecendo um raio de sol no nosso programa, comandando a tecnologia da sua Rádio Mundial, já abriu os telefones do ouvinte na mais paulista e paulistana de todas as avenidas, que é o 3016, prefixo da Paulista, 3016, e os 3 telefones do ouvinte, 1766, depois 1767 e 1768. Foi só falar, avermelhou tudo, ele já vai abrir aí o contato. E vai ser na sorte, porque tem muitos botões, tem muitos canais, então vamos no dedo mágico do Tomás. Alô? Alô? Quem fala? Boa noite, Ademar. É o Ronaldo de Itapecerica da Terra. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, como é que está contigo? Tudo bem. Como é que foi de Natal? Renasceu para uma nova vida? Então, isso está ótimo. Ademar, eu queria fazer 2 perguntas. Sim. Primeira delas, todo o nosso cérebro,
Ou seja, o nosso cérebro ele tem toda uma estrutura preparada para nos manter vivos, ou seja, para não morrer. Sim. Então ele tem uma série de recursos, de programas, enfim, tem toda uma estrutura preparada para a vida, para não morrer. E no momento, Ademar, na hora da morte, que é a morte do corpo físico e, consequentemente, do próprio cérebro, ele deve... suponho eu, ele deve coordenar assim, todo um programa na tentativa de evitar a própria morte da pessoa e dele próprio, o cérebro, né? Sim. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Sobre o mecanismo do cérebro e o funcionamento com a morte. Então, o cérebro é estruturado para não morte. Então, o que acontece no momento da morte mesmo? Ok, eu vou te explicar direitinho. Então, e outra coisa, Ademar, e uma pessoa que nasce gay, por exemplo, que seja mulher ou homem, gay feminino ou masculino, por acaso, segundo a teosofia, tem o quê? Uma deformação no cérebro, alguma anomalia psíquica? Será que você poderia também dar uma pincelada nesse tema? São dois assuntos muito importantes e duas perguntas muito inteligentes, viu, Ronaldo? Okay. Então a gente vai falar. Eu já vinha lutando para falar contigo. Então, tá bom. A luta chegou agora no momento da batalha final. Tá bom? Um grande abraço. Então, aqui uma resposta boa. Ok, então, um grande abraço. Bom, na realidade, existe muito conceito científico errado. E muitas pessoas pensam que acabou, morreu. Não é bem assim, não. Porque, na realidade, nós estamos no quarto universo, no quarto sistema, no quarto planeta, e tudo aqui é quaternário. E assim nós temos 4 elementos da criação, que são terra, água, fogo, ar. Então, se você olhar o planeta Terra de uma maneira simplória, o que você vai ver? O elemento ar que envolve a Terra, até a atmosfera, não é? Depois você tem o elemento água formando 3/4 da superfície planetária, onde nós temos os mares, os oceanos, os rios também, os lagos, as nuvens, tudo que é água, as fontes, os subterrâneos, né, rios subterrâneos, então tudo que é elemento água. Depois você tem o elemento terra, que é representado pelos continentes que você conhece, pelas formações rochosas, pelos continentes em si, pela própria terra. E depois nós temos o elemento fogo. Lembrando que o elemento fogo está dentro da Terra e que a Terra no início era 100% fogo. A Terra no início da sua evolução, há 1.965.884.808 anos atrás, ela era simplesmente uma bola de energia eletromagnética inteligente, cuja inteligência, que é Melquisedeque, foi transformando aquela energia eletromagnética inteligente em matéria através dos 4 elementos, terra, água, fogo, ar, e foi criando assim os 4 elementos. Daí surgiram os 4 reinos, em cima dos 4 elementos, que são o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, e tudo é quaternário, né? E nós vivemos simultaneamente em 4 dimensões, porque nós estamos no quarto sistema, no quarto universo, e etc., como eu já falei. Então nós temos 4 corpos. São 4 corpos exatamente iguais, interpenetrados entre si. O que quer dizer interpenetrados entre si? É o que é um corpo denso, que é o corpo físico, que tem dentro dele um corpo igualzinho, chamado corpo vital, sem tirar nem pôr, é igualzinho ao corpo físico, só que ele é feito de material vital. Depois, interpenetrando esse, nós temos mais um corpo que é igualzinho ao físico e ao vital, que nós chamamos de astral, interpenetrando os outros 2, não é isso? Formado de matéria astral, que nós chamamos de tejas, já que o vital nós chamamos de prana, ki, o chi, o nome desse material vital. Então, nós temos esse terceiro corpo que interpenetra o corpo chama corpo astral, que interpenetra o corpo etérico, que interpenetra o corpo físico, e todos são iguaizinhos. Então, nós temos um 4º corpo, que é o corpo mental, que é isso que você me perguntou do cérebro, do pensamento, né? Então, nós temos o corpo mental, e o corpo mental, ele interpenetra o corpo astral, interpenetra o corpo etérico e o corpo físico. E o corpo mental, ele é formado de um material chamado Chitta. Ou seja, se nós pegássemos o ser humano e tirássemos os 4 corpos, separássemos os 4 corpos, nós veríamos que teríamos um corpo físico, ao lado dele, um corpo igualzinho, o corpo físico feito de matéria física, exatamente como é o material corpóreo do que você é composto dos materiais físicos.
Aí nós temos um corpo igualzinho, feito de material etérico. Ele é muito mais sutil, ele interpenetra e dá vida a cada célula física, dá vida a cada órgão físico, dá vida às fisiologias físicas. E aí teria um terceiro corpo ao lado, que seria o corpo astral, exatamente igual ao corpo etérico, exatamente igual ao corpo físico, somente feito de tejas. É uma espécie de uma luz tênue, que interpenetra, ela é muito mais sutil do que o vital, que é mais sutil do que o físico. E depois nós teríamos ao lado ainda um quarto corpo, que é o mental, formado de Chitta, que é mais sutil de todos. Então, na realidade, nós temos 4 corpos interpenetrados dentro do mesmo espaço físico, mas dentro de dimensões diferenciadas nesse espaço físico. Então, nós temos 4 dimensões, e nós vivemos nas 4 dimensões. Toda noite, quando a gente dorme, nós largamos o corpo físico e o vital na cama. E o corpo vital nunca se separa do corpo físico, porque senão não existe mais vida no corpo físico. Então, desde que a gente nasce, desde o embrião formado da primeira célula, ou do espermatozoide fecundou o ovo, depois da multiplicação celular, onde uma célula se multiplica em 2, 4, 8, 16, 32, e assim sucessivamente até trilhões, para formar o ser completo, nós temos então o corpo vital sempre permanentemente dentro do corpo físico, dando vida ao corpo físico. E quando morre, simplesmente esse corpo sai, e aí o corpo decompõe. Então a vida sai e entra o oposto, que é a morte. Então, desde que nós nascemos até o momento que morremos, o corpo vital fica dentro do corpo físico, interpenetrando. Cada célula, cada partícula, tudo que a gente tem o correspondente vital, dando vida àquilo que é físico, ou físico denso de matéria terrena. Depois nós temos mais 2 corpos, que a gente chama o corpo astral e o corpo mental. E o corpo mental fica dentro do corpo astral. Mas o que acontece? Toda noite, o corpo astral e o corpo mental saem do corpo físico, numa viagem EEC, que a gente chama de viagem extracorpórea. Então, existe o afastamento. Uma pessoa que vive 80 anos tem mais de 150 mil EECs, ou experiências extracorpóreas. E nós saímos. E esse corpo que sai, chamado o corpo astral, e dentro dele tem o corpo vital, a gente sai com 2 corpos. E dependendo da nossa consciência estar nos sentidos, sentimentos, emoções, instintos, ou seja, no corpo astral, a gente tem as percepções astrais, que caracteriza através dos sonhos, no estado de sono. E depois nós temos ainda experiências, se a nossa consciência estiver focada no mental, na dimensão mental, ou na 4ª dimensão, que a gente chama de dimensão mental. E ali então a gente tem sonhos de origem mental se nós estivermos focados na mente. Normalmente as mulheres têm mais sonhos astrais relacionados aos sentidos, sentimentos, emoções e instintos, às emoções, aos sentimentos, aos seus instintos, e o homem tem mais esses sonhos mentais relacionados aos pensamentos. Então isso que sai a gente chama de alma. O que fica, o corpo físico com vida, a gente chama de corpo com vida, que são os 2 corpos, o físico e o vital. O que sai, a gente chama de alma. E a alma tem 2 corpos, um interpenetrado dentro do outro, o mental dentro do astral, que a gente chama de psicomental. Psique é alma. Então aí vem sentidos, sentimentos, emoções, instintos astral e pensamentos mental. Só que, como sai, ele tem que ficar conectado ao físico e ao vital. Isso acontece através de um cordão que o clarividente vê, que chama cordão umbilical. Que numa viagem extracorpórea, uma viagem que a gente chama de viagem astral ou de viagem mental, aí a gente fica preso com esse cordão. E esse cordão, ele amarra a alma ao corpo. Então, funciona assim. E a morte é caracterizada pelo corte desse cordão. Da mesma maneira que quando a gente nasce, a gente tem que cortar o cordão umbilical que nos une à nossa mãe, ao nosso passado, o nosso futuro também é caracterizado pelo corte de um cordão umbilical, que é esse cordão que eu estou me referenciando, que segura a alma com o corpo, ou o mental e o astral, o corpo mental e o corpo astral, interpenetrados os 2 entre si, e conectado ao físico.
Então, é a morte caracterizada por esse corte. Então, como nós temos 4 corpos, então nós temos 4 corações. O coração físico, o coração vital, o coração astral e o coração mental. Quando nós temos, vamos falar do cérebro, nós temos 4 cérebros. Nós temos o cérebro físico, o cérebro vital, o cérebro astral e o cérebro mental. Então, são 4 materiais em 4 dimensões, porque nós estamos no 4º planeta, do 4º sistema, do 4º universo, e tudo aqui é quaternário. Então, nós temos 4 corpos. Então, a morte é caracterizada por esse corte do cordão umbilical. Então, como é que se processa o pensamento? O pensamento se processa nos 4 corpos. Ou seja, ele começa no corpo sutil, que é o mental, no cérebro mental, atuando no astral, por isso que o pensamento sempre atua no sentimento, emoção e instinto, que está no cérebro astral, que atua no cérebro vital e que atua no cérebro físico. Então, de uma maneira compacta, os 4 estão dentro de uma unidade. Mas toda noite a gente separa, e na morte é separado também. Então o que acontece com os pensamentos, o que acontece com a estrutura mental, para poder responder a sua pergunta agora que eu vou responder, né? Isso foi um preâmbulo para você entender o mecanismo. Então quando a gente morre é cortado o cordão umbilical. Mas aí para onde que eu vou? Eu vou para o astral, que é a vida pós-morte. É a vida do desencarnado. E lá eu tenho o cérebro astral e tenho o cérebro mental. Então, quando corto o cordão umbilical, eu corto 2 corpos, separo 2 corpos. Eu separo o corpo com vida, que é o corpo físico e vital, da alma, que é o corpo astral e o corpo mental, o nosso psicomental. Então, a gente vai para uma outra dimensão. E, automaticamente, quando acontece esse corte, nós temos a EDM, a experiência à beira da morte. O que é a experiência à beira da morte? É entrar dentro de um túnel, e lá no final do túnel, a gente vê então o mundo de luz, que é o mundo astral, os desencarnados, as pessoas que morreram, que estão nos esperando no final desse túnel. E esse relato, ele acontece praticamente em 100% dos casos de retorno à vida, onde pessoas que morreram, a sua consciência já tem entrado dentro desse cordão umbilical, porque larga a consciência do corpo físico, do corpo vital que fica aqui, vai ser desmanchado, e vai para o astral. Então, é a pessoa ressuscitada. E aí, através do choque no coração, as pancadas, o processo de ressuscitamento, e a pessoa então ressuscita. E aí, então, todas as pessoas que passaram por essa experiência à beira da morte têm a mesma sensação de estar dentro de um túnel. Esse túnel tem um xadrez no seu início, ele tem uma luz lá no fundo, e a pessoa se vê emergindo dentro desse túnel. E lá, então, ele vê o mundo de luz, o mundo astral, pessoas desencarnadas esperando, vê uma outra dimensão, que é a dimensão astral. Então o cérebro astral dele já está funcionando, as percepções astrais já está funcionando. E aí o que acontece? Ela é ressuscitada à volta, então não houve o corte propriamente definitivo, né, do cordão umbilical. E ela volta e tem a experiência à beira-morte. Então nós temos na realidade 4 cérebros, o cérebro físico e o vital, que é quando a pessoa está viva, estão aqui, e nós temos o cérebro astral e o mental, que continuam a trabalhar após a morte. Por isso que existe o pensamento após a morte, por isso que existe a emoção após a morte. Então, o que seria o inferno astral? O purgatório astral e o céu astral? São experiências de sentidos, sentimentos, emoções distintos, onde são processadas através do nosso astral, com o cérebro astral, porque o corpo físico já foi desmanchado, o corpo vital já foi desmanchado, ambos já foram reaproveitados aqui na Terra, ficaram aqui. Então esse é o mecanismo. Depois a gente tem uma segunda morte na dimensão astral e vai para a dimensão mental, que é só de pensamentos, já que o astral é só de sentimentos. Então a nossa primeira fase, depois que a gente morre, é vivenciar sentidos, sentimentos e emoções distintos, que a gente chama de experiências astrais após a morte. E aí tem o inferno astral, o purgatório astral e o céu astral. O céu representa os sentimentos e emoções assim, bonitas, gostosas, deliciosas. E o inferno é aquelas pesadas, né? Os vícios e tudo mais. E o purgatório seria equivalente à nossa própria vida, em vários níveis. Tem purgatório médio, inferior e superior, né? 4 níveis de purgatório. E tudo é quaternário. E depois tem a segunda morte no astral, e a gente vai para o mental, onde também tem o inferno mental, a gente tem o purgatório mental, e tem o céu mental, e tem as experiências mentais. Então, quando a gente sonha,
a gente está vivenciando nessas dimensões, com o cérebro astral, com o cérebro mental. Então, o que são os sonhos? Sonhos de origem astral, sonhos de origem mental, são sonhos interpretados fora do corpo, em experiências extracorpóreas, que nós temos mais de 150 mil numa vida e 4 a 5 por noite. Experiências que duram de 10 minutos a 1 hora de duração. Então, esse é o mecanismo por enquanto. Nós vamos fazer um intervalo e eu vou continuar a explicação, que é muito interessante, não só para você, Ronaldo, como para os nossos demais ouvintes, e voltaremos já já para a segunda parte do nosso programa com os mistérios revelados especiais. Estamos de volta para a segunda parte do seu programa, Mistérios Revelados Especial, né? Nós estamos nesse período também de recesso agora, porque é época de Natal, época de começo de ano, então nós voltaremos às nossas atividades espiritualistas, esotéricas, conscienciais, não é isso? A partir de janeiro, né? A partir do dia 17 de janeiro, né, que a gente vai estar na nossa atividade normal, né? Isso na Consciência Cósmica, mas você pode pesquisar no site, a gente vai deixar sempre o site aberto para você, onde a gente faz palestras, dá cursos, também dou em outros espaços, cursos, palestras, né? E ali, então, é só ligar no 3287-7022 e ali você tem. E também, se você quiser receber ou entrar na loja virtual para CDs, você também entra na conscienciacósmica.com.br, né? Mas além disso também, se você quiser ter contato direto comigo, você pode mandar um e-mail. Eu tenho uma quantidade muito grande, então eu estou atrasado, mas eu estou aproveitando também esse recesso de Natal para deixar tudo em dia, né? Então eu estou respondendo todos os e-mails, que a quantidade é muito grande, mas você manda um e-mail para mim, pode ficar tranquilo que você vai receber logo a resposta, porque agora a gente tem bastante disponibilidade de tempo, né? Então você manda o e-mail para cd@mistérios-revelados.com. Esse tracinho é o IF comum, né? Aquele tracinho comum, né? Não tem BR. Então é cd@mistérios-revelados.com. Então você põe lá, solicita informações sobre o CD, então informações, qualquer coisa assim, eu já te mando uma relação dos CDs, de temas, e qual é a vantagem de você fazer via CD? Bom, os custos são iguais, porque são custos de cursos, palestras que a gente dá, é a mesma coisa, não tem problema nenhum, né? Então é como se você tivesse um curso, né? Assistindo o curso comigo. E aí, a vantagem é que, por exemplo, se você adquirir de uma outra maneira, através de um outro meio, aí eu não tenho contato quem adquiriu e aí eu não tenho como também manter este relacionamento. Então, através da internet, que é um facilitador, a gente pode ter contato. Então, você manda um e-mail para mim, para a gente começar essa troca de informações, é cd@mistérios-revelados.com. E se você não tiver e-mail, você pode mandar por carta. Então, mande para a Caixa Postal 26.001, Caixa Postal 26001, CEP 05513-970. 05513-970, e da mesma maneira, solicita informações e a gente manda por correio, tá bom? E em Super 8 TV, nós estamos falando sobre sonhos, é muito interessante, você clica super8tv.com.br, né? Só que 8 em número, super8tv.com.br, procure lá Mistérios Revelados, eu estou lá diuturnamente, 24 horas à sua disposição, através de super8tv.com.br, programa Mistérios Revelados, há 5 anos no ar, 24 horas, tá certo? Então aí você também tem temas interessantes, são programas de 20 minutos que ajudam a complementar o conhecimento que nós passamos, tá certo? E o telefone da Consciência Cósmica é o 3287-7022. E se você ainda quiser aproveitar o Réveillon em São Tomé das Letras, ligue lá na Consciência Cósmica para participar, tá certo? Bom, esses são os avisos que eu queria dar, né? Não esqueço do programa do amigão aqui, com o Evaldo Ribeiro,
sempre aqui aos domingos às 14 horas, que é o Papo Cabeça. E antes de abrirmos os telefones, vamos completar a pergunta, né, do nosso ouvinte. Então nós temos na realidade 4 corpos, nós temos na realidade 4 cérebros, 4 corações, 4 pares de olhos, 4 ouvidos, sendo cada um de materiais sutis, interpenetrado um dentro do outro, porque nós estamos no quarto universo, no quarto sistema, e assim funciona todo o nosso processo. Então nós temos 4 corpos. Enquanto estamos vivos, o corpo físico e o vital ficam sempre juntos, e a gente tem experiências extracorpóreas toda noite através de sonhos, e essas experiências acontecem na nossa alma, que a gente chama de psicomental, que é formada de 2 corpos a mais. Então o corpo físico e o vital ficam na cama, um dentro do outro, interpenetrados, e o astral sai, a nossa alma sai do corpo, chamado psicomental. Então a gente tem todo um corpo igualzinho ao corpo físico, só que é um corpo feito de material diferente, ou seja, de produtos diferentes, de dimensões diferentes, porque o nosso corpo astral é feito de material astral, de energias astrais, que é uma espécie de uma luz muito tênue, não perceptível na luz normal, na visão humana, mas somente visto pela visão astral. E o corpo mental é feito de um material mais sutil ainda, que interpenetra o próprio corpo astral. Então a gente fica com 2 corpos na cama e 2 saem, um interpenetrado dentro do outro, que formando a alma, o psicomental. Se a consciência estiver nos sentidos, sentimentos e emoções distintos, temos experiências astrais. Se a consciência estiver nos pensamentos, temos experiências mentais. E aí vem os sonhos. Isso então caracteriza algo que a gente conhece como viagem astral. Existe a viagem mental, que a gente chama de viagem anímica, ou viagem da alma dentro do psicomental, ou viagens psicomentais dentro do conhecimento teosófico, mas ele é popularmente conhecido como viagem astral. Mas uma viagem onde acontece em pensamentos não é astral, ela é mental. Então essa é o que diferencia uma viagem astral de uma viagem mental. Então a gente tem mais 2 corpos. E como nós temos o cérebro físico, o cérebro vital que ficam na cama, o cérebro astral e o mental interpenetrados acompanham a alma que sai do corpo. Então como é que se processa a mente? Respondendo a sua pergunta agora, né? Você que me fez. Uma pergunta das mais inteligentes que eu já ouvi, né? Que já me fizeram, porque é algo que ninguém pensa, né? Como é que funciona. E aí os livros de espiritismo, de psicometria, de viagem astral, de tudo isso, não explicam isso. Então existe muita dúvida a respeito. Existe como é que funciona o pensamento, né? A única maneira que pode explicar é essa que eu estou passando, que é a realidade, que é a verdade. É o que um clarividente mental e clarividente astral enxerga. Então nós temos os olhos físicos, os olhos vitais que ficam no corpo, e os olhos astrais, os olhos mentais que estão exatamente na experiência, na dimensão astral e na dimensão mental. E o cérebro também. Então o que acontece, né? A gente não aprende depois da morte, porque para aprender, para evoluir, eu tenho que evoluir com os 4 corpos. Então os mundos pós-morte não são mundos evolutivos para quem morreu. São mundos evolutivos para quem está vivo. Porque enquanto nós estamos vivos, nós evoluímos no mundo físico, no mundo vital, no mundo astral e no mundo mental. Mas quando a gente morre, para a evolução. Então o mundo pós-morte, eles são mundos assim de reflexos, são mundos assim de ajustes, de adequações. Então a gente tem as experiências durante uma duração no astral, experiências emocionais, e tem uma segunda morte, vai para a dimensão mental, tem as experiências mentais, e tudo aquilo que a gente reservou dessas dimensões ao nascer, formando o destino, a gente então faz os reajustes após a morte. Então tudo se processa no cérebro, então não existe desenvolvimento ou evolução da pessoa após a morte. Eu posso evoluir enquanto estou vivo muito na dimensão astral, através das viagens astrais, muito na dimensão mental, através da dimensão mental, mas para evoluir completamente e ter todos os registros, eu tenho que ter os 4 corpos. Então nós só evoluímos quando nós temos os 4 corpos interpenetrados ou presos pelo cordão umbilical 2 a 2. O físico vital, presos pelo umbilical com o astral e o mental. É assim que funciona. Então todo o nosso processamento após a morte está onde? Está sendo dentro do cérebro astral e dentro do cérebro mental. Então aí você vai entender como é que funciona o processo após a morte. E tudo isso tem um centro de comando, que a gente chama ponto bindu. É o centro onde tem o átomo primordial, onde ele tem 4 revestimentos. E dentro do revestimento tem a mônada, ou a alma, o espírito.
Então o espírito acumula experiência. Então veja, ele é um pouquinho de luz, que tem experiência de 1.664.501.108 anos, que é a sua idade, a minha idade, a idade da humanidade, segundo o calendário de Asura Maia, calendário Atlântico, que a teosofia ensina e propaga. Então a mônada é esse ponto de luz. E a mônada é imortal. Então a mônada é a parcela de Deus, ela é imortal. E envolvendo a mônada, que a gente chama de átomo primordial, nós temos 4 envoltórios. O primeiro é o envoltório mental, o segundo é o envoltório astral, o terceiro é o envoltório etérico, o etérico e o quarto é o físico. Então quando a gente morre, à medida que eu vou mudando meu corpo, que eu vou envelhecendo, que eu vou engordando, que eu vou tirando um pedaço do corpo, etc., todas essas experiências já estão registradas nesse envoltório. Então, quando a gente morre, todas as experiências do físico já vão lá para aquela luzinha, ou a mônada que está como ponto de luz eterno, com todos os registros, que a gente chama de átomo primordial. Então a primeira casca desmancha, à medida que o corpo físico está desmanchando, todas as experiências estão registradas na alma, aliás, no espírito, que a gente chama de espírito, ou da mônada. Aí toda a experiência do corpo vital que a gente teve, toda a experiência de vida, também já fica inserido em 72 horas, até 72 horas após a morte, dentro da mônada, ou dentro desse centro do átomo primordial. E aí sobram 2 cascas. Quais que sobram? A astral e a mental. E aí a gente vai para o astral depois que morre. Depois que fizer os ajustes do astral, à medida que os ajustes estão sendo feitos em cima do que nós separamos, ou que nós reservamos como destino antes de nascer, e que depois nós executamos, diferente do que reservamos e fizemos os ajustes, então aí toda essa experiência após a morte no astral, a gente pega essa terceira casca que está fora agora no astral e joga dentro da mônada, ou da alma, que é o átomo primordial, que é a mônada. E aí depois a gente tem a segunda morte e vai para a terceira experiência, faz todos os ajustes. Tudo que estava predestinado como destino mental antes de nascer, tudo que nós fizemos mentalmente durante a vida, faz os ajustes. Então, a hora que eu fizer tudo isso, à medida que eu estou fazendo o ajuste, eu estou gravando no meu espírito, que é na minha mônada. E aí, então, eu descarto esse cascão para fora. Então, a morte é caracterizada, primeiro, pela eliminação do primeiro envoltório do átomo primordial da mônada, que é o envoltório com os registros físicos, do segundo, que é o envoltório dos registros vitais do corpo etérico. Aí a gente vai para a dimensão astral, faz os ajustes, joga o terceiro para dentro da mônada, os registros para dentro do espírito. Aí tem a segunda morte, vai para o mental, então pega a última casca que sobra, não é isso? E joga para dentro do átomo primordial, pronto. O que sobra? O espírito. Então a gente sai fora da nossa dimensão, sai fora do nosso sistema, sai fora da realidade da vida, e a gente entra na realidade pós-morte. Aqui sim é a verdadeira morte. A morte, então, ela acontece não quando nós morremos, mas quando nós temos a segunda morte no astral e a terceira morte no mental. A primeira morte é física vital, né? A segunda é astral e a terceira é mental, para ter a quarta, que é quando a gente entra no espiritual. Então, quando tudo está na mônada e nós somos espírito, que a própria mônada não está dentro do padrão, então existe o retorno. E aquele ponto chamado mônada, aquele ponto chamado átomo primordial, ele vai criar uma nova personalidade. Todo homem normalmente volta a mulher, toda mulher normalmente volta a homem, e aí começam os agregados. Então primeiro resgata o agregado mental, formando o primeiro envoltório do átomo primordial, depois desce na dimensão astral, pega todo o segundo envoltório, uma segunda casca em cima do átomo primordial, pega os registros vitais formando uma terceira casca, o terceiro envoltório, e os registros mentais formando os registros físicos, né, do corpo físico, formando o quarto envoltório. Então aí tem um átomo primordial completo para uma nova vida. E aí então tudo que está nesses envoltórios é que vai caracterizar a genética, as experiências, o destino e tudo mais. E assim se processa na vida. E quando acaba a vida, repete tudo o que eu já falei. Então na realidade nós temos um cérebro que é chamado de cérebro mental. Nós temos um cérebro astral que funcionam depois da morte, mas apenas para ajustes. Eles funcionam nas dimensões astral e mental enquanto estamos vivos, junto com o corpo físico. Isso então explica tudo.
Isso explica as experiências após a morte, isso explica os relacionamentos com desencarnados, isso explica, então, o que acontece, não é, após a morte, e que consultar morto é idiotia, porque o que o morto sabe? É exatamente o que sabe o vivo. Porque já que ele tem evolução após a morte, perguntar para um morto, o mundo astral e o mundo mental não são mundos espirituais da verdade, são mundos da ilusão, tão falsos quanto nós. Se alguém morre com uma mentira, morre com conhecimento errôneo, a gente consulta aquele morto, ele vai passar mentira ou conhecimento errôneo para quem está consultando. E não tem como dialogar, é muito difícil. Agora, é mais fácil dialogar com o vivo. O consultor vivo, pelo menos, se discute com ele, briga com ele, e chega num ponto comum, né? Então, é por isso que o ocultismo, ele não usa contato com desencarnados, nem no astral, nem no mental. Ele prefere contato com encarnados, né? Agora, enquanto está encarnado, sim, aí vale a pena você ir lá. Porque aí você vai contatar experiências do mundo pós-morte, experiências do mundo pós-morte no astral e no mental. Esse é o que fazia o Hipólito Leon Donizar Rivail, conhecido popularmente como Allan Kardec. Aí vem toda a experiência. Então isso quebra muitos dogmas, muitos paradigmas, muitas questões errôneas sobre psicometria, sobre apometria, sobre propriedades que a gente tem anímicas, que fazem parte do composto dos 4 corpos. E também contatos com desencarnados, tem muita ilusão, muita fantasia sobre desencarnados, e também tem muita realidade, né? Então a gente tem que saber filtrar, separar tudo isso. Então isso é o que permite. Agora, essa é uma primeira pergunta. Então eu sei que ela é complexa a priori, mas ela é muito simples, porque Deus é simples, Deus é racional. Então se eu vivo no quarto universo, no quarto sistema, se eu tenho 4 corpos, eu tenho 4 cérebros, eu tenho 4 pares de pernas, eu tenho 4 pares de braços e tudo mais. Então é a prova que eu corto uma perna, ele ainda sente dor naquela perna depois que ele corta. Então existe a perna etérica. Se eu extirpo um órgão, né, não vital, assim, extirpar o coração, a pessoa morre, né, extirpar o cérebro, a pessoa morre. Mas, por exemplo, uma vesícula, eu continuo tendo a vesícula etérica, a vesícula astral, a vesícula mental, a tireoide etérica, a tireoide astral e a tireoide mental. Então, as funções vitais continuam a existir, as funções astrais continuam a existir, as funções mentais continuam a existir, mesmo que eu interfira nas funções físicas. Então, tudo isso é interligado, interconectado, né? Então, essa é a resposta que eu tenho a dar para você. Agora, quanto ao fato de alguém nascer gay, não é? Isso é normal, isso faz parte da natureza, né? Da mesma maneira que o aborto é natural, as vacas abortam, os cabritas abortam, os coelhos abortam, as plantações abortam, né? As sementes abortam, então o aborto faz parte da natureza. Agora, uma coisa é um aborto natural e a outra coisa é um aborto provocado. Então, o aborto provocado é a interferência do homem dentro de aspectos normais, naturais, que isso então requer uma análise crítica, requer um posicionamento constitucional associado à ética, à justiça, à moral e tudo mais. E o gay, por exemplo, ele existe, ele faz parte da natureza, né? Ou seja, se a gente olhar o mineral, tudo é sexo, e todo sexo é o masculino e o feminino. Mas existem muitas distorções, então todas as reações químicas, a maioria dos produtos que existem são óxidos. Por isso que o oxigênio, que é negativo, se liga com qualquer metal, ele se liga com todos os metais, se liga com não metais, se mexe com tudo, é como a prostituta. Por isso que o oxigênio é chamado prostituta da química oculta, porque a química é formada do íon positivo e íon negativo, do cátion e do ânion, né? Então a gente tem sempre o positivo e o negativo, e as reações químicas são feitas pelo positivo e pelo negativo, né? Então nós somos um metal que é macho. Então o metal macho é macho, ele é agudo, ele é duro, ele é anguloso, né? Ele é maciço, né? E a gente tem um não metal que é mole, que é leve, que é suave, né? Então isso está dentro da química oculta. Então todas as relações, por exemplo, de metais, ligas metálicas, como o latão, que é uma liga de cobre e zinco, são ligações homossexuais dentro da química oculta, porque é a ligação de 2 machos. Então existem ligações fêmeas, que são os halogênios, que provocam até explosões, elas são explosivas. Cloro com flúor e iodo, são ligações assim chamadas halogênicas. Então são ligações homossexuais femininas. Então na química a gente tem ligação de macho com macho, positivo com positivo, negativo com negativo, temos até andrógeno, onde mercúrio é metal.
Mas, caramba, metal, ele é redondinho, ele é liso, ele é mole, ele é líquido, em vez de ser duro, anguloso, firme, não é? Então ele é mole. Então veja, ele é um andrógeno. Então a gente tem andrógeno, a gente tem ligações heterossexuais. Por exemplo, o carbono se liga com oxigênio, que é negativo, se liga com hidrogênio, que é oxigênio, o hidrogênio que é positivo, e liga com nitrogênio, que é neutro. São ligações assim, heterossexuais, miscigenadas. Então nós temos ligações homossexuais, heterossexuais, nós temos tudo na química. Temos até androgenismo no caso do mercúrio. No reino vegetal, nós temos também os vegetais superiores têm ligação com estame e epistilo, né? Estame com sacos polínicos, onde tem o pólen, e epistilo com ovários. Então a gente tem relação exatamente com órgãos sexuais, que são os andrógenos, onde as células se misturam através dos pássaros dos ventos, né? Através do pólen, e aí a gente tem então uma relação sexual, principalmente nos frutíferos, nos vegetais que têm estame e pistilo, que são órgãos sexuais primários que a gente tem, não é? E a gente tem isso daí na natureza, não é? Mas a gente também tem ligações de macho com macho, tem mamão macho, mamão fêmea. A gente tem plantas machos, plantas fêmeas, masculinas, femininas. A gente tem, por exemplo, ligações de dois machos, que são os insertos. Ligações heterossexuais, que são as ligações, por exemplo, de um parasito como a orquídea. A orquídea é heterossexual. Ela tanto pega uma planta macho como uma planta fêmea, então ela é heterossexual. E veja a beleza de uma orquídea. Então a gente tem até coisas lindas, como a varisnéria, que é uma espécie de Vitória Régia, que ela fica nadando, né, tomando sol lá na piscina, né, que é o lago, e o macho fica lá embaixo, né, preso debaixo das águas, mexendo até que quando ele fecunda, ele se arranca, ele morre, enrosca em torno dela e nasce a varisneirinha, não é isso? Então até uma relação de amor envolvendo morte. Então é muito bonito. Então tudo isso já existe no vegetal. O animal também, a gente tem animais homossexuais, leão é homossexual, a gente tem vários, apesar de ser bravo, apesar de ser isso, existem relações homossexuais dos animais. As bactérias são heterossexuais, elas atacam tanto macho como fêmea. A gente tem o galo, que ele é um galo lugarieiro, né? Então existe aquele que tem várias mulheres, o macho que tem várias fêmeas. A gente tem, por exemplo, o veado, né? Que ele tem pouca ligação com a fêmea, não porque ele gosta de outro animal macho, não, é que ele não procura fêmea, é muito difícil, porque ele é marcador de terreno. Então a gente tem de tudo, né? E a gente tem heterossexual, por exemplo, a gente tem sanguessugas, todas as larvas, todos os vermes são andrógenos. Eles têm masculino e feminino, eles produzem tanto sêmen como tem o ovário, então eles se autorreproduzem. Então é só pegar um verme e se reproduz o verme, não é isso? A gente tem as bactérias são heterossexuais, sanguessuga é andrógeno, o caracol é andrógeno, tanto é que é símbolo do homossexualismo. Então o caracol, né, ele se autoproduz, ele tem o macho e tem o fêmea, ele pode ser tanto homem como mulher, macho ou fêmea. Daí ele é símbolo do homossexualismo, o próprio caracol, né? Então a gente tem isso, e tem até mudança de sexo, como no caso de peixe. O peixe, então, fecunda a peixe fêmea, e depois a fêmea pega a ova e enfia dentro do peixe, ela vai virar macho, ele vira fêmea. Então o macho é que vai dar origem aos filhotes, então inverte papéis, tem até mudança de sexo. E tudo isso que existe no animal também existe no homem. Então o homossexual natural é normal, faz parte da natureza. Então é aquele homossexual que tem diferenças, porque todo homem tem uma mulher dentro dele, uma ânima dentro dele. E toda mulher tem o ânimos, tem um homem dentro dela. Então nós temos hormônios masculinos e femininos. Com esses hormônios masculinos e femininos, androsterona, testosterona do homem, estrogênio, progesterona da mulher, estrógeno e progesterona da mulher, quando isso está em desequilíbrio, então isso provoca desequilíbrio no sexo. Então nós temos homens andrógenos, sim. Então temos andrógenos assim, com dois sexos, são hermafroditas. Então tem que optar se vai querer um sexo de homem ou um sexo de mulher, de fazer uma operação, né? Corta um e desenvolve o outro, né? Então isso tem, são os hermafroditos. E a gente tem o androgenismo, né? Então a gente tem um ser que tem os dois sexos dentro dele, que são seres assim de alta espiritualidade e alta consciência. E tem essas distorções naturais
que existe um homem que tem tendências a ser mulher e uma mulher que tem tendências a ser homem. Quando é natural, então nós temos que amar, temos que respeitar e faz parte do contexto humano. Isso é natural, é dádiva de Deus, existe no mineral, no vegetal, no animal e no mineral. Agora, uma passeata aqui na Paulista de 2 milhões, 3 milhões de pessoas, não tem tudo isso de natural. Aí tem muito desequilíbrio mental, desequilíbrio psicológico, tem fantasia, tem sacanagem, tem pilantragem, né? Aí tem modismo, aí tem um monte de curiosidade, aí é deturpação de sexo, aí é conspurcação de costumes. Então, nesse aspecto, isso é contrário à lei de Deus. Então, dentro do natural, faz parte da lei de Deus, né? E o nosso livre-arbítrio permite essa escolha quando a gente tem esse confrontamento. Agora, se eu, por exemplo, eu sou homem, mas de repente quero ser uma mulher, por questões psicológicas, problema de pai, de mãe, ou por curiosidade, ou por sacanagem, desculpe o tono, por que quer que for, aí vem as questões kármicas, né? No homossexual normal não tem questões kármicas, faz parte do natural. Agora, aquilo que é natural, que é provocado pelo homem, e exacerbando, antigamente, era vergonha, né? Um homem ter uma atitude dessa, por ignorância. Hoje é orgulho. E orgulho, às vezes, fabricado, né? Aí vem as bandeiras, os orgulhos, etc. Então é muita festa e muito desrespeito. Casar em igreja, adotar, criar família. Agora, o homossexual natural, viver com um ou outro, ou dois homens viverem juntos, constituir bens em direito e tudo mais, faz parte da sociedade. Ninguém é contra. Mas casar de véu de noiva e terem filhos, e esse negócio todo, aí já sai fora do natural. Então, é simples. O que é natural é aceitável e está tudo bem. Agora, o que é forçado pelo homem, que não é natural, então é questão da gente refletir os aspectos envolvidos com ética, justiça e moral. É isso daí. Bom, eu não pude atender outro ouvinte, mas a pergunta dele foi muito interessante dos dois aspectos. Agradeço o seu amor, seu carinho, sua atenção, sua audiência. Não esqueça, cd@mistérios-revelados.com ou então Caixa Postal 26.001, CEP 05513-970, para contato comigo e sobre CDs, de cursos, palestras e tudo mais, tá? Estarei de volta sábado, amanhã, às 13 horas, com mais um programa Consciência e Revelações. Agradeço a você, Tomás, com a sua capacidade. Agradeço a você que me ouviu, a você que ligou, a vocês outros que tentaram ligar e não conseguiu. Agradeço o seu amor, seu carinho, sua audiência. E continue aqui na sua Rádio Mundial, FM 95.7 AM 660, acreditando na vida.